também a se destacar uma maior eficiência orçamentária a partir de uma flexibilidade maior no remanejamento de recursos. Então, no PAC, se você tem um determinado ano em que uma obra não performa, uma licitação por algum motivo não sai, esse recurso pode ser remanejado dentro do PAC numa flexibilidade maior, uma flexibilidade que foi autorizada pelo Congresso Nacional, tem sido autorizada pelo Congresso Nacional no âmbito das leis orçamentárias. Mais dos convênios para saneamento e educação, tem havido uma flexibilização grande no repasse de recursos, se repassa recursos num volume maior e a prestação de contas é feita em cima de um volume maior do que anteriormente se faria. No âmbito de licenciamento ambiental, você tem medidas, acredito, no varejo, assim, de acompanhamento intensivo e priorização daqueles empreendimentos que tem no PAC para o licenciamento na etapa prévia, na etapa de instalação e na etapa de licença operacional, e tem medidas mais estruturantes que têm sido tomadas de 2007 para cá. Eu vou destacar duas. Em 2011, um conjunto importante de normativos infralegais que foram editados por ministérios Justiça, Planejamento, Ministério do Meio Ambiente, para disciplinar melhor o processo de licenciamento ambiental, deixando mais claro e fixando prazos para a participação daqueles entes envolvidos no processo de licenciamento. E foram se agregando com o tempo, mas que não tinha muito clara essa participação, não tinha definição de prazos, como FUNAI, IFAM, Fundação Palmares, todos os entes que estão envolvidos no processo de licenciamento. Mais recentemente, no final de 2011, foi editada também a Lei Complementar 140, aguardada desde 88, que foi proposta também lá no início do PAC, entre uma das medidas adicionais do PAC, que define melhor o âmbito de competência no licenciamento ambiental entre município, estados e União. Então, tenta dar uma clareza maior nesse cenário, que sempre foi um pouco confuso em relação à delimitação de competência no âmbito do licenciamento ambiental. E que tem uma lógica também descentralizadora, de reservar ao IBAMA aqueles projetos mais estratégicos e estruturar melhor, incentivar a estruturação dos órgãos ambientais estaduais e municipais, delegando-lhes também maior responsabilidade. Em relação a medidas de gestão, nós temos um acompanhamento que é realizado junto aos tribunais de contas para a identificação daqueles principais gargalos, irregularidades que têm que ser saneadas, e isso tem se refletido muito claramente numa alteração no patamar de paralisações de obras de 2007 para cá. Para vocês terem ideia, o Tribunal de Contas, a cada final de ano, ele recomenda um conjunto de obras que têm que ser paralisadas pelo Congresso Nacional. A recomendação que o TCU faz do Congresso. Lá em 2007, nós tínhamos uma faixa de 70, quase 80 obras que eram recomendadas para paralisação no TCU. No ano passado, nós já ficamos na faixa de 25 obras. Dessas 25, entre a recomendação do TCU e a decisão do Congresso Nacional, nenhuma obra do PAC foi incluída no chamado anexo 6 da LOA, que susta o repasse de recursos orçamentários para a obra do PAC. Então, mostra, primeiro, uma evolução no ambiente de controle interno da administração federal, que consegue identificar antes ou assim que o órgão de controle aponta o problema, responder mais rapidamente a essas questões, seja saneando, seja esclarecendo os pontos apontados pelo controle. No âmbito judicial, foi instituído um grupo especial da AGU para fins de acompanhamento de ações de desapropriação, grandes gargalos no âmbito judicial do PAC. E, finalmente, eu não vou gastar tanto tempo nos marcos regulatórios, nós tivemos aí a redefinição de marcos regulatórios importantes, o novo modelo de concessão rodoviária, aí já de 2007 para cá, com evoluções mais recentes, o Dino já falou, o marco regulatório de ferrovias, portos e aeroportos, mas no âmbito das contratações, uma inovação importante, que foi instituída originalmente em 2011 para as obras e ações das Olimpíadas e da Copa do Mundo, e que em 2012 o Congresso Nacional estendeu para as obras do PAC, que foi o regime diferenciado de contratação. E que eu diria que tem sido um dos grandes responsáveis, por exemplo, pelo movimento de aceleração das licitações e contratações, por exemplo, rodoviárias feitas pelo DENIT de meados do ano passado para cá. Aí eu vou destacar um pouquinho do RDC aqui para fechar a apresentação. Ainda no âmbito institucional, um crescimento do diálogo com estados e municípios na definição das carteiras e na definição daqueles empreendimentos que seriam executados por eles, e no setor privado, uma definição melhor dos marcos regulatórios, que eu já falei. Em relação ao RDC, acho que para concluir com dessas medidas institucionais, acho mais recente, que tem gerado maior curiosidade,
É bom destacar isso aqui. O RDC gera muita curiosidade, mas acredito que tem duas visões equivocadas. Uma que seria uma panaceia, uma resolução para todos os problemas, outra que seria uma grande inflexão em relação ao que tem sido feito no âmbito das licitações de 93 para cá. Eu acho que nem tanto ao céu nem tanto à terra. Acho que o RDC é mais um passo num processo de modernização que vem de 93 para cá. Nós temos 20 anos da lei de 8666. De lá para cá nós tivemos lei do pregão, a lei de desestatizações, ainda em 97, que trazia inovações no campo das licitações, as leis de concessões PPPs, que também traziam inovações no campo das licitações. Tivemos, por exemplo, o regulamento da Petrobras, que também trouxe, por exemplo, o Instituto da Contratação Integrada, que foi incorporado pela RDC, e no âmbito internacional, um conjunto também de mudanças. A OCDE, por exemplo, instituiu recomendações, a União Europeia criou suas diretrizes em 2004. Então, houve, de 20 anos para cá, um conjunto de inovações que foram sendo introduzidas, algumas inclusive no ordenamento brasileiro, que foram incorporadas na lei do RDC. Quais são as grandes vantagens que têm se identificado nesse início de utilização do RDC? Um ganho grande de agilidade no processo de licitação, aplicável, aí eu destaco, a todo o ciclo de contratação. Então, por exemplo, estudos ambientais no âmbito do PIO estão sendo contratados pela EPL com o RDC, não é só obra, pode ser objeto de licitação por RDC. Então, todo o ciclo de estudos ambientais, projetos, supervisão e obra, pode-se fazer uso do regime diferenciado de contratação, e também há uma possibilidade grande, muito evidente, de ampliação da disputa com a oferta de leilões e a combinação de modos de disputa aberto e não apenas o fechado, como ocorre na 8666. As grandes inovações do RDC, como eu disse, assim, já existiam em outras leis nacionais para objetos específicos, por exemplo, a inversão de fase. Primeiro se apresenta a proposta e depois se analisa a documentação de habilitação do primeiro colocado, que tem sido um movimento importante de desburocratização do processo licitatório. Então, aquelas licitações que demoravam 6, 8 meses, com recursos de judicialização cada vez mais, tem se reduzido. E também a possibilidade de combinação das modalidades aberta e fechada, o conhecido leilão. Aqui vale abrir um parênteses que sempre se pergunta muito, mas você tem ampliado a competitividade com os leilões, não tem um risco de baixa execução, você está contratando a preços muito baixos, isso vai se refletir na execução. Eu acho que a própria lei do RDC tem mecanismos protetivos muito interessantes, que têm se refletido em descontos um pouco menores do que ocorria na 8666. Então, tanto DENIT quanto Infraero, os dois grandes órgãos que têm listado muito com a RDC, apresentam ampliações de descontos, mas que não tem sido nada radical em relação ao que ocorreu no 8666. Aqui a gente reputa isso. Primeiro, na RDC as sanções mais duras, sobretudo sanção em relação à suspensão do direito de licitar e contratar para aquele que não executa parcial ou totalmente um objeto contratual. Em segundo lugar, a possibilidade de exigências de garantias maiores. O DENIT, por exemplo, tem feito licitações importantes, como a BR-381 em Minas, que está em processamento, com exigência de uma garantia de 25%, enquanto na 8666 você está restrito a um percentual de 5% e, excepcionalmente, 10%. E, finalmente, outro mecanismo protetivo importante a se destacar é que na 8666, como vocês sabem, se no caso de um licitante, digamos, mais irresponsável na sua proposta, apresenta uma proposta baixa e entrega a sua obra, você só pode chamar o segundo colocado por aquele preço muito baixo, em relação ao qual o primeiro colocado abandonou o contrato. Na lei do RDC, até pela possibilidade de oferta de lances intermediários, é possível chamar o segundo colocado pelo preço do segundo colocado. Então, há uma redução grande daquela situação em que a administração fica refém de uma proposta muito baixa. E, finalmente, o orçamento fechado também tem gerado um movimento maior de estudo sobre os projetos e a apresentação de propostas mais responsáveis. E, por último, já que meu tempo está esgotado, a contratação integrada, que é um modelo de contratação que você contrata projeto e obra conjuntamente, um modelo que vem da Petrobras, mas que também é bastante conhecido internacionalmente e guarda alguma similaridade com o modelo de concessão, né, que a licitação é feita pela empresa de projeto básico, que é feito com anteprojeto, e você define os indicadores de performance em relação ao qual o contratado deverá cumprir, sendo que ele é o responsável pelo projeto que ele desenvolveu. Então, aquele movimento de pedido de aditivos para alteração de quantitativos, que altera cronogramas, afeta a entrega de obras e gera, inclusive, custos adicionais de aditivos, esse risco é reduzido com contratação integrada,
e temos já, acho que no DENIT, mais de 20 licitações em contratação integrada no lançado. E aí, eu finalizando aqui, só um pequeno panorama de uso do RDC, acho que na área de logística, onde mais tem sido utilizado, peso grande de Infraero e DENIT, mas também com a FALEC já se utilizando nas licitações complementares da Norte-Sul, e portos com as companhias do Pará, do Espírito Santo e de Itajaí também já se utilizando. E os grandes ganhos de prazo que tem se visto assim no DENIT, de fazer licitações de 380 dias, temos feito na faixa de 80 dias. Na Infraero, de 120 dias, os prazos têm caído para 70 dias. É isso, muito obrigado, fico à disposição para os debates. Doutor Fernando Fonseca, da ANTAC,